Olá, eu sou Marconi Heringer, professor e projetista com mais de 25 anos de experiência. Você está na Hora do Café. A Hora do Café é a minha playlist onde você para tomar um cafezinho e eu aproveito para lhe contar uma história. E a história de hoje é sobre uma estátua de uma senhora, uma estátua francesa, feita na França e pensada inicialmente para ser colocada no Egito. Você sabe qual é? Mas aí você pensa, não é a Estátua da Liberdade? Como assim foi feita na França? Como assim foi pensada inicialmente para ser colocada no Egito? Por quê? Fique ligado e você vai descobrir tudo sobre a Estátua da Liberdade. Esse impressionante feito da engenharia e também um feito impressionante artístico. Essa estátua é um ícone do símbolo da liberdade dos Estados Unidos, além de ser boas-vindas para os imigrantes. É uma escultura neoclássica, inspirada nos Gigantes de Rhodes, e feita pelo escultor francês Frédéric Auguste Bertholdi. Um fato curioso sobre essa estátua é que sua estrutura interna foi feita, projetada e desenvolvida pelo francês Eiffel, aquele mesmo da Torre Eiffel. E se você não conhece a história da Torre Eiffel, você pode clicar aqui e acessar o episódio que eu fiz sobre o assunto. Como você está vendo, o nosso vídeo está muito legal mais uma vez. A gente sempre traz episódios com qualidade, a gente sempre pesquisa o tema e apresenta para você. E se você gosta do nosso canal, se você gosta dessas histórias, você pode nos ajudar muito indicando para 10 amigos. Pegue 10 amigos que gostam desse tipo de assunto, manda uma mensagem, um e-mail falando assim, olha, esse vídeo é muito legal sobre a Estátua da Liberdade, fala sobre engenharia, design, mas também fala sobre história. Enfim, é interessante para todo o público. Isso vai ajudar bastante a gente a continuar com esse projeto, A Hora do Café, que é a nossa playlist, e você não gasta nada, é só um tempinho, um minutinho você faz isso. Se cada um que gosta do canal indicar mais 10 pessoas a toda semana, rapidinho a gente cresce e atinge os objetivos para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade, sempre com bastante pesquisa e um pouquinho de bom humor, é claro. De 1852 a 1870, a França estava sob o regime autoritário de Napoleão III. Esse período ficou conhecido como Segundo Império Francês e adiou o sonho de liberdade, igualdade e fraternidade plantado lá na Revolução de 1789, que durou de 1789 a 1799. Nessa época, alguns liberais franceses consideravam os Estados Unidos o berço que manteve essas ideias perdidas na França, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Entre esses liberais estava o professor de Direito e Política Eduardo Laboyer. Em 1865, ele sugere que seja erguido um monumento em homenagem à independência dos Estados Unidos, e esse projeto seria um projeto francês-estadunidense. Ele começa então uma campanha de arrecadação de fundos. A ideia era exaltar a liberdade e a república, fazendo assim uma crítica ao governo monárquico francês. Em 1871, houve a queda de Napoleão III. O projeto ganha ainda mais força, principalmente com a aproximação da comemoração de 100 anos de independência dos Estados Unidos. Independência essa que teve a participação, inclusive, militar dos franceses contra os ingleses. Ou seja, existia uma aproximação de ideia, de cultura entre os franceses e os norte-americanos há muito tempo, há alguns séculos. Isso é fácil de entender. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. E logo os colonos não gostavam do seu opressor. E quem também não gostava dos ingleses, que vivia em briga com os ingleses o tempo inteiro, eram os franceses. Eles estavam há séculos se degladiando. Todo ano, o inglês e o francês trocavam cartas se perguntando: o que faremos esse ano? Aí o outro responde: o que fazemos todos os anos? Vamos fazer uma guerra entre a França e a Inglaterra. A independência americana ocorreu em 4 de julho de 1776. Portanto, a comemoração de 100 anos de sua independência ocorreria em 5 anos. Em 1871, o escultor francês Frédéric Auguste Bertholdi acaba sendo convencido de fazer o projeto, de fazer a escultura, e viaja para os Estados Unidos. Lá, ele encontra o local ideal para colocar a escultura, uma pequena ilha na Baía de Nova York. Essa ilha seria batizada anos mais tarde, em 1956, de Ilha da Liberdade, ou Liberty Island. Fato curioso é que Bertholdi já tinha pensado nesse projeto, de fazer algo extremamente grandioso, do porte das pirâmides, das esfinges, no Egito, ali no Canal de Suez, que funcionasse como um farol. Vamos lembrar que o Canal de Suez foi um feito recente e espetacular da engenharia que liga 2 mares. A gente já falou aqui sobre o Canal do Panamá, nesse vídeo. O Canal de Suez tinha sido construído anos antes do Canal do Panamá. Em 1875, Eduardo Laboyer sugeriu que os franceses construíssem a estátua, fizessem a estátua, e os americanos fizessem a base da estátua. Mas ao contrário do que pode parecer, o pedestal por si só já é uma obra de engenharia
fantástico, espetacular. Ele é gigantesco, como a gente pode ver nessas imagens. Mesmo antes de terminar completamente o projeto, Bertoldi começa a trabalhar na cabeça e na tocha da Estátua da Liberdade. A ideia é que essas peças fossem para as exposições internacionais e ajudassem a conseguir o principal, que era arrecadar fundos para a sua execução. Nessa época eles estavam igual Mamonas Assassinas. Money que é good e nós não have. O braço da estátua foi então exibido na Exposição Universal da Filadélfia, durante parte do ano de 1876. E em seguida foi levado para o Madison Square Park, em Manhattan, e lá ficou até 1882. Entretanto, a campanha de financiamento não teve o sucesso esperado, e em 1885 o trabalho do pedestal chegou a correr risco de ser interrompido devido à falta de verba. Mas eis que entra em cena um cara chamado Joseph Pulitzer, editor do New York World. Começou um projeto de doações para complementar a verba, reunindo mais de 120 mil colaboradores. A maioria ajudou com menos de $1, coisa de uns R$100 em dinheiro de hoje. O pedestal sozinho pode ser considerado uma grande obra de engenharia. Ele foi desenvolvido por Richard Morris Hunt e projetado para que o design harmonizasse com a estátua sem tirar o seu destaque. Para quem não conhece o prêmio Pulitzer, vale pesquisar na internet. Joseph Pulitzer era um cara fantástico e ao final de sua vida doou um dinheiro para criar um prêmio de jornalismo. Esse prêmio é dividido em várias categorias, e todo jornal que ganha um prêmio Pulitzer, ou todo jornalista que ganha um prêmio Pulitzer, se orgulha muito desse feito. Nesse mesmo período, a estátua estava sendo construída na França. Bertoldi incorporou vários símbolos, incluindo alguns de origem maçônica, no projeto. Por exemplo, a tocha, o livro na mão esquerda e o diadema de 7 espigões representando os 7 continentes e os mares. Seu rosto representa Libertas, uma deusa romana que carrega uma tocha e uma tábua ansata, uma tabuleta que evoca uma lei. Nela está inscrita a data de declaração de independência dos Estados Unidos. Uma corrente quebrada se encontra aos seus pés, e ela simboliza a liberdade e o fim da escravidão. Segundo os iluministas, dessa forma foi dada a sabedoria aos ideais da Revolução Francesa, de certa forma simbolizando uma retribuição ao apoio intelectual prestado pelos americanos aos franceses na Revolução de 1789. Um soneto está escrito no seu pedestal, The New Colossus, o Novo Colosso em português. Venha a mim as multidões exaltadas, pobres e confusas, ansiosas pela liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob tempestade, e guie-os com a minha tocha. Emma Lazarus, 1875. A estátua foi montada utilizando várias peças distintas e mede ao todo 92,99 metros, considerando o seu pedestal. Só o seu nariz mede 1,37 metros, Luciano Huck já está com inveja, e cada dedo 3 metros. Como é muito alta, precisa suportar o seu próprio peso e também ventos de até 200 km por hora, afinal de contas fica num lugar descampado. Ao todo, ela tem 24.635 toneladas, sendo 28 de cobre, 11 toneladas de aço, 24.493 toneladas de cimento no pedestal. Para resolver esse problema, Bertoldi solicitou a Gustave Eiffel que o ajudasse. Ele elaborou então uma estrutura interna com 1.800 vigas para o esqueleto da estrutura, que permitiu não somente se sustentar, mas também que o cobre utilizado pudesse dilatar e voltar à forma original, sem rachar. Durante sua construção também foi usado um andaime projetado por Eiffel, que era até então o maior já feito na história. A estrutura possui ainda 389 degraus, sendo 167 da entrada até o topo do pedestal, mais 168 até a cabeça e 54 degraus até a sua tocha. Mas você deve estar pensando assim, eu não escutei cobre? Pois é, essa estátua é feita de cobre. Por fora ela é de cobre, mas ela não tem esse tom meio esverdeado, meio acinzentado. Isso é em função da reação química que o cobre sofreu. Se você deixar cobre no tempo, ele sofre essa reação. E aquilo ali acaba protegendo ele de corrosão futura. Segundo o Guinness Book, a Estátua da Liberdade é a estátua mais pesada do mundo. Em 1884, a estátua ficaria pronta, mas não nos Estados Unidos, sim na França, e ela deveria ser ainda encaixotada e enviada para os Estados Unidos para ser finalmente montada. Em 28 de outubro de 1886, ela estava finalmente pronta, e milhares de pessoas acompanharam a sua inauguração. De 1886 a 1902, ela serviria como farol para orientar os barcos que ali passavam. E foi o primeiro farol a funcionar a energia elétrica, que era na época uma novidade.
Aliás, em breve farei um episódio sobre Thomas Edison e Nikola Tesla. Em 1916, durante a Primeira Guerra, houve uma sabotagem no porto e vários estilhaços oriundos da explosão atingiram a estátua, danificando sua roupa e a tocha. Esse episódio ficou conhecido como Black Tom, e a visitação à tocha foi então proibida. Aliás, é possível visitar a tocha hoje, é possível entrar lá dentro. Lá é oco, é possível subir dentro da estátua e fazer essa visitação. Em 1984, a Estátua da Liberdade foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco. A Unesco faz uma declaração de importância e assim descreve a estátua: uma obra-prima do espírito humano, que permanece como símbolo altamente potente, inspirando contemplação, debate e protesto das ideias como liberdade, paz, direitos humanos, abolição da escravidão, democracia e oportunidade. A estátua passou por uma reforma em comemoração aos seus 100 anos e foi reinaugurada em 3 de julho de 1986. A um custo de 69,8 milhões de dólares, foi feita uma limpeza geral e a coroa, que estava bastante danificada, foi substituída. Foram utilizadas durante a reforma folhas de ouro de 24 quilates. E a coroa original está exposta lá no saguão de entrada. Os estadunidenses apelidaram a estátua de Miss Liberty, ou Senhorita Liberdade. É uma forma carinhosa e tem muito apreço por ela. Podemos encontrar réplicas dessa estátua em todo o mundo. Em Lancaster, na Inglaterra, Misawa, no Japão e até em Maceió, aqui mesmo no Brasil. Espero que quem construiu essas réplicas lembre do princípio: igualdade, fraternidade e liberdade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você contribua com a gente aí, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu comentário e seu like. Isso ajuda o Google a posicionar melhor o nosso vídeo. E lembre-se do que eu falei lá no início, indique o nosso canal, indique o nosso vídeo para outras pessoas que você sabe que gostam desse assunto. A gente vai continuar pesquisando, entregando assuntos de forma bastante interessante e bastante produtiva para você, sem nenhum custo. Um grande abraço!